Bem-vindos ao canal da Tia Pati. Eu sou a Tia Pati. E aí, meus amores, vamos estudar então? Vamos lá! Olá, meus queridos! Que bom que nós estamos aqui de novo para mais uma aula de Química. Na última aula, nós falamos dos poríferos e dos quinidários, certo? Hoje nós vamos falar de uma outra classe de animais, que são os plateumintos. Com certeza vocês já ouviram falar dos plateumintos. Eles estão muito relacionados ao que a gente fala sobre os vermes, né? As mães têm muito cuidado com os filhos, de vez em quando elas dão um remedinho para prevenir vermes, não é? Esses vermes que a gente fala aí são os plateumintos. Então, hoje nós vamos estudar essa classe de animais, ok? Então, vamos lá, que a tia preparou aqui um PowerPoint para a gente poder acompanhar esses plateumintos que nós vamos estudar hoje. Então, olha lá. Plateumintos possuem como principal característica o corpo achatado, mole, fino, comprido e sem patas. Então, os vermes normais, os ascaris lumbricoides, que é o que a gente chama de lombriga, eles têm um formato muito parecido com o de macarrão, é um macarrãozinho só, tá? Então, por isso que ele fala, ó, achatado, mole, fino, comprido, sem patas, tá? São triblásticos, sem celoma, com simetria bilateral, quer dizer, são iguais dos dois lados, cabeça, tubo digestivo incompleto ou ausente na maioria dos parasitas, visto que a alimentação é proveniente do hospedeiro. Então, se eles são parasitas, eles estão parasitando um outro organismo. No caso, quando a gente está falando de verme, eles estão parasitando a gente. E é da gente que eles tiram esse alimento. Não possuem sistemas respiratório e circulatório. A excreção se dá por células denominadas células flama. E o sistema nervoso possui gânglios nervosos e 2 cordões nervosos. Então, agora a gente vai falar especificamente de alguns deles. Ó. As tênias e planárias podem se reproduzir de maneira assexuada, sendo que esta também se reproduz sexuadamente e o esquistossomo também. Então, nós vamos falar desses 3 tipos, das planárias, das tênias e do esquistossomo. O filo dos plateumintos se divide nas classes turbelária, trematoda e cestoda. Isso aqui é o mais importante de vocês gravarem, tá, gente?
essa informação aqui, que esse filo se divide nessas classes. Então, hoje, especificamente, nós vamos falar da planária. Então, ó, a planária, quem é ela? Muito cuidado com ela, ó. Ela é um verme de corpo mole, pertencente ao filo dos plateumintos. A classe dela é a turbelária, a ordem seriata, subordem tricladida, com várias famílias ocorrentes, sendo os gêneros mais comuns Bipalium, Ortodemos e Geoplana. Não precisa decorar nada disso, isso é uma informação que a gente está dando, tá? Não há distinção entre a cabeça e o resto do corpo, certo? O animal é achatado dorsoventralmente, então o corpo todo. E quanto maior for o tamanho, maior o grau de achatamento dele. Não apresentam cutículas sobre a pele e por isso estão sujeitas à dessecação. Ao invés disso, está presente uma camada de cílios e glândulas mucosas. Em geral, a coloração é escura, sendo principalmente os matizes de preto, marrom e cinza. O tamanho de uma planária é bastante variável, sendo de alguns milímetros até mais de 60 centímetros. Acreditam nisso? 60 centímetros? São hermafroditas, ó, possuem os dois sexos, ó. O mesmo indivíduo apresenta os sexos masculino e feminino. São animais comumente tropicais, mas com algumas espécies viventes em regiões temperadas. Há poucos estudos a respeito da biologia do animal. São vermes terrestres, confinados a ambientes muito úmidos, escondendo-se embaixo de troncos e do folhiço. É um animal de hábitos noturnos, escondendo-se durante o dia para evitar a dessecação e saindo à noite para se alimentar. Olha a cara dele aqui agora, ó, olha lá. Então você tem a região dorsal, olha aqui, a boca, o poro genital, a faringe protaída, olha lá, a região ventral, aurícula, ocelo, tá vendo? Então, realmente, não tem como você diferenciar a boca aqui, olha, cabeça e corpo. É tudo a mesma coisa, ele é completamente achatado, olha, tá vendo? E essas regiões citadas aqui, a gente vai falar o que acontece em cada uma delas, ok? Então, ó, prestem bastante atenção, vamos lá. A dieta é baseada em outros invertebrados terrestres e rastejantes. É o que eles comem, ó, como caracóis de jardim, minhocas, tatuzinho de jardim. Então, ó, a boca da planária serve tanto para ingestão como para egestão do alimento. Então, essa boca aqui, ó, pela boca entra o alimento e sai o dejeto, ó, já que o ânus está ausente. Geralmente, a boca está localizada na superfície ventral do corpo. O alimento é capturado vivo. A planária enrola-se na presa e envolve-a com uma substância viscosa, prendendo-a ao substrato por meio de órgãos adesivos, tá vendo? Ela tem a forma própria dela de capturar o alimento. Eles, então, ingerem a presa inteira por meio de sucção ou de bombeamento. Algumas espécies apunhalam a presa com o pênis, que termina num estilete duro e se projeta pela boca. Então, olha lá. Ok? Beleza.
São animais rastejantes, por isso que são importantes os cílios que ela tem, ó. E utilizam os cílios presentes na superfície do corpo para dar força de propulsão. Algumas planárias também utilizam as ondulações musculares para se locomoverem. As ondas transversais de contração passam ao longo do corpo, elevando e abaixando a superfície ventral, o que ajuda elas nas locomoções, tá? E a reprodução, olha só, pode ser sexuada ou assexuada. Então, ó, pode se dar de maneira assexuada, através de fissão transversal, ou sexuadamente pela reprodução cruzada. A reprodução assexuada por fissão transversal ocorre de maneira simples e frequente. Olha que coisa mais boba. Numa determinada época do ano, o animal apenas se parte em dois, em geral, atrás da boca. E a separação é dependente da locomoção. Então, a parte posterior do animal se fixa ao substrato, enquanto que a metade anterior continua a mover-se para frente, até que o verme repentinamente se quebra em dois. Cada parte se regenera e forma dois indivíduos novos e pequenos. Só que esses indivíduos, gente, eles vão ser o quê? Exatamente iguais àquele indivíduo original que se partiu em dois, certo? Então, uma das partes, presta atenção que ele falou aí, ó, a parte posterior do animal gruda onde ele está e fica parada. E a parte anterior se move até se partir no meio, tá? A reprodução sexuada se dá de maneira cruzada entre dois indivíduos. Então, mesmo sendo hermafrodita, a autofecundação é muito difícil. Ele mesmo se autofecundar, já que ele tem os gametas feminino e masculino. Isso raramente acontece, tá? Quando dois vermes se encontram, as extremidades anteriores se entrelaçam e ocorre a introdução recíproca do pênis. Sempre um dos vermes fica com o dorso voltado para o substrato. Após a introdução do pênis, os animais permanecem imóveis nessa posição por aproximadamente de 40 a 50 minutos. Já foi observada uma cópula com até 2 horas de duração em exemplares grandes. Após algum tempo, depois da cópula de 5 a 49 dias, eles postam os casulos, olha, que ficam envoltos numa espuma branca, que prende eles, adesiva eles no substrato. A quebra, a eclosão dos casulos se dá de 18 a 43 dias. Então, fica no meio do caminho aí, ó. É em média 29 dias. Isso depende, gente, do lugar onde eles estão. Depende se eles têm umidade boa, se eles têm temperatura boa para se desenvolverem, tá? Aí, então, nascem indivíduos que medem de 0,3 a 0,4 centímetros de comprimento, muito pequenininhos, né? Beleza? Deu para entender essa primeira parte? Então, ó, o que nós falamos importante? Falamos que nós estamos falando dos plateumintos, que os plateumintos, de uma maneira geral, a característica deles é o corpo achatado, mole, fino, comprido, sem patas, tá? Eles têm simetria bilateral, eles têm cabeça, eles têm tubo digestivo incompleto ou ausente. A primeira coisa que vocês precisam saber, que é muito importante. Hoje, nós vamos falar das planárias. Então, o que nós falamos de importante das planárias? Falamos, ó, que não tem distinção entre cabeça e resto do corpo, ele é achatado.
Quanto maior o tamanho, maior o achatamento, né? Falamos que ele tem uma camada de cílios e glândulas mucosas sobre a pele. Esses cílios são muito importantes para a locomoção das planárias. Então, o tamanho dela pode variar de alguns milímetros até 60 centímetros. São hermafroditas, têm gametas femininos e masculinos, certo? Falamos também que são animais de hábitos noturnos, eles se escondem de dia, né? Mas o que a gente falou de importante? Falamos o que eles comem: caracóis de jardim, minhocas, tatuzinho de jardim. Falamos, importantíssimo, que a boca serve tanto para ingestão como ejeção, já que o ânus está ausente. Falamos que o alimento é capturado vivo e como que ela faz essa captura? A gente falou também, que ela prende ele numa substância viscosa, adesiva ele, depois come ele inteiro, né? Beleza, a locomoção a gente falou. Falamos que a reprodução pode ser assexuada ou sexuada. A assexuada, ela simplesmente se parte ao meio. E a sexuada, apesar da planária ter os dois gametas, ela sempre é feita entre dois animais diferentes. Quando esses dois vermes se encontram, eles introduzem os pênis um no outro, né? E fazem, então, a cópula que a gente está falando aqui, que nascem indivíduos de 0,3 a 0,4 centímetros de comprimento. Ok? Então, a matéria que eu vou cobrar de vocês hoje vai ser planária. Mas vou dar uma introduçãozinha no esquistossomo, tá? O esquistossomo, gente, é um animalzinho que causa uma doença muito famosa chamada esquistossomose. Ela é causada pelo esquistossoma mansoni, que é um parasita que se hospeda no homem, né? Tem o homem como seu hospedeiro definitivo. Mas ele necessita de caramujos de água doce como hospedeiros intermediários. Para ele chegar ao homem, ele precisa desse caramujo de água doce, para ele desenvolver seu ciclo evolutivo, certo? Então, a transmissão desse parasita se dá pela liberação de seus ovos através das fezes do homem infectado. Em contato com a água, então as fezes, elas não vão lá para a rede de esgoto. Então, em contato com a água, os ovos eclodem e libertam as larvas, que morrem se não encontrarem os caramujos para se alojar. Então, elas precisam se alojar nos caramujos. Se elas encontrarem os caramujos, elas dão continuidade ao ciclo. Vão liberar novas larvas que infectam as águas e depois penetram na pele do homem. Geralmente é aquele homem que anda descalço, certo? Naqueles lugares onde não tem saneamento básico, igual a gente falou. Então, a esquistossomose chegou às Américas Central e América do Sul, provavelmente com os escravos africanos, e ainda hoje atinge vários estados brasileiros, principalmente os estados do Nordeste, que são, né, gente, os estados mais pobres que a gente tem no Brasil, que tem maior dificuldade, maior acesso ao saneamento básico. A gente vai ver que os plateumintos, de uma maneira geral, que são os vermes, eles são ocasionados por isso, pela forma de vida das pessoas e pela alimentação também que não é higienizada, as folhas que não são bem higienizadas vão causar esse verme. Então, por isso que de vez em quando a gente precisa tomar um remedinho, porque a gente não é na casa da gente, a gente vai a restaurante, a gente come fora, e esses vermes podem ter infectados verduras, frutas que a gente comeu, tá bem? Então, por hoje a gente vai parar por aqui nas planárias. Eu não vou corrigir com vocês a matéria da semana passada, porque nós vamos deixar tudo para corrigir junto na próxima aula,
tá bem? Aí, para a gente poder diferenciar bem uma da outra. Como a gente tem outras classes aqui que estão na apostila ao mesmo tempo, a gente tem o esquistossoma, a tênia, o ancilóstomo. Então, eu vou deixar para a gente dar uma matéria maior para eu poder cobrar as atividades que estão mais à frente, tá bem? Porque aí as atividades estão misturadas. Se eu der só a planária e o esquistossoma hoje, vocês vão confundir na hora de fazer as atividades, tá? Então, só quero que vocês prestem atenção nessa aula. Se ficaram com alguma dúvida, revejam, tá? Façam as anotações necessárias, principalmente aquilo que for mais importante de tudo no caderno. E eu vou enviar para vocês os 2 PowerPoints, o da aula passada e o dessa aula, para que vocês guardem aí no computador. Combinado? Qualquer dúvida, entre em contato comigo. Beijo grande para vocês.